Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Na véspera do aniversário de casamento, o marido preparou um fim de semana romântico em um chalé no meio da floresta. Mas a mãe dela desconfiou de alguma coisa e fez um único pedido: troque as chaves às escondidas. Ela obedeceu, sem imaginar que aquela decisão salvaria sua vida. Antes de começarmos, conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Amamos saber. Clara, você está me ouvindo mesmo ou já viajou de novo? A voz de Dona Neuza saiu firme do outro lado da linha. Estou ouvindo, mãe, juro. Clara equilibrou o celular entre o ombro e a orelha enquanto fatiava os champignons. Foi um dia puxado na clínica. Fechamento de trimestre, você sabe como é. Passei o dia inteiro conciliando conta. Meus olhos ainda ardem de tanto olhar para a tela. Imagino, filha, a mãe suspirou, mas não desconversa. Amanhã faz 15 anos que você casou com o Rogério. Bodas de cristal. Você preparou alguma coisa? Ou ele vai se safar de novo com um buquê de posto e a desculpa de sempre, que está cansado? Clara sorriu de lado, um sorriso meio triste, e jogou os cogumelos na frigideira quente. A cozinha se encheu na mesma hora daquele cheiro bom de comida de casa. No rádio, ao fundo, o locutor lia o boletim com voz arrastada. A Defesa Civil havia emitido alerta para o fim de semana. Rajadas de vento, temporais e queda brusca de temperatura, com recomendação expressa para que ninguém pegasse estrada rumo ao interior. Mãe, por que a senhora fala assim dele? Clara abaixou o fogo. O Rogério trabalha demais. A empresa de esquadrias está numa fase difícil, a concorrência engoliu o mercado. Eu não espero nada demais. A gente fica em casa, eu faço aquela torta de cereja que ele adora, asso uma carne. O que importa é estar junto. Junto como, minha filha? Dona Neuza bufou. Você é boa demais, esse é o problema. Tem um coração de ouro e ele se aproveita. Faz meses que aquele homem anda com a cara fechada, estourando por qualquer coisa, chegando de madrugada. Virou mão de vaca até no afeto. Parece que você não é esposa dele, é colega de república. Mãe, chega. A gente já passou por tanta coisa junto. A voz de Clara mudou de textura, porque a lembrança antiga subiu sem pedir licença. Anos atrás ela havia perdido um bebê, já quase no fim da gestação. Aquilo desmontou o mundo dela, e os médicos foram cruéis na sentença. As chances de engravidar de novo eram praticamente nenhuma. Rogério ficou ao lado dela naquela época, do jeito dele, mas a tragédia deixou entre os dois uma sombra que nunca mais saiu. Tá bom, não vou mexer nessa ferida. A mãe amoleceu. Passo aí hoje à noite para deixar o presente. E vou só por você. Clara desligou e quase no mesmo instante a fechadura estalou. Ela olhou o relógio da parede sem entender. Rogério tinha chegado 2 horas antes do normal. Rô, por que tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Clara secou as mãos no avental e foi até o corredor. Numa das mãos, ele trazia um buquê enorme de rosas cor-de-rosa. Na outra, uma caixa bonita, daquelas confeitarias caras do centro. O rosto, que andava sempre tenso e cansado, estava iluminado por um sorriso que ela quase não reconhecia mais. Não aconteceu nada de ruim, ou melhor, aconteceu o que já devia ter acontecido faz tempo. Ele deu um passo e estendeu as flores. Feliz aniversário de casamento, amor. Clara soltou um som de surpresa ao receber o buquê pesado e perfumado. Os olhos encheram na mesma hora. Oh, que lindas! Mas é só amanhã. Eu sei. Ele largou a caixa no aparador, tirou o casaco e a abraçou pelos ombros com uma delicadeza esquecida. Clara, me escuta. Eu sei que ando insuportável. A empresa, os pedidos atrasados, essa correria toda. Eu esqueci da gente. E resolvi consertar isso. Nós dois estamos precisando respirar. Respirar? Ela ergueu a cabeça, sem entender. E o seu trabalho? E a clínica? Tirei folga. Rogério enfiou a mão no bolso interno do paletó e puxou um envelope grosso, com detalhes dourados. Abre. Dentro havia um voucher para a pousada Serra Verde, uma daquelas hospedagens caras encravadas na mata,
com um lago logo abaixo da encosta. Oh, isso é caríssimo! Ela ergueu os olhos brilhando, quase chorando de felicidade. Por um instante, teve a impressão de que o marido finalmente tinha se lembrado, do tanto que os dois se amaram um dia. Para você, eu não economizo, disse ele seguro. Reservei um chalé só nosso, o mais afastado de todos. Longe da cidade, longe de problema. Só eu e você. A gente começa de novo. Arruma as malas que a gente sai amanhã cedo. Mas, Rogério... Clara apontou com o queixo para a cozinha, de onde ainda vinha a voz do locutor. Estão avisando de temporal. Chuva forte, vento. A gente não podia adiar? Que nada. Ele fez pouco caso. Previsão do tempo nunca acerta. No máximo cai uma garoa. E imagina só, nós dois numa casinha de madeira, lareira acesa, chuva batendo na janela. Não é romântico? É. Ela se encostou no peito dele e sentiu o cheiro conhecido do perfume. Obrigada. Eu te amo tanto. Mais tarde, com Rogério no banho, a campainha tocou. Dona Neuza entregou um jogo de lençóis bonito, mas o olhar dela estava longe de ser festivo. Entra, mãe, vem para a cozinha, o café está passado. O Rogério me fez uma surpresa. Você não vai acreditar. Clara falava rápido, pegando as xícaras. A gente vai para uma pousada na serra. Chalé só nosso, os dois sozinhos. Dona Neuza não sorriu. Sentou-se devagar, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Clara, senta aqui um minuto. O que foi agora, mãe? Clara obedeceu, sentindo um frio subir pela barriga. Eu nunca confiei totalmente no Rogério, você sabe disso. A mãe foi direta. Ainda mais depois daquilo, uns meses atrás. Mãe, a gente já discutiu isso 1000 vezes, Clara quase implorou. Você viu ele na porta de um restaurante com uma mulher. Ele explicou que era uma cliente grande. Estavam fechando o envidraçamento de um shopping. Eu acredito nele. Por que voltar nisso? Porque coração de mãe não erra, Clarinha. Esse tempo todo eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E agora vem esse impulso repentino de pousada, justo com alerta de temporal. Que homem em juízo perfeito leva a esposa para o meio do mato com esse tempo? É coincidência. Clara tentou sorrir, mas os lábios travaram. Filha, me escuta. Dona Neuza baixou o tom. Se está tudo tão lindo e tão romântico assim, faz uma coisa por mim. Troca as chaves do chalé de lugar. Como assim? Clara olhou para a mãe como se ela tivesse sugerido assaltar uma agência bancária. Trocar por quê? Que história é essa? Que chaves? Você mesma disse que ele foi buscar as chaves antes na recepção. Quer dizer que ele sabe exatamente qual chalé é o de vocês. Toda pousada dessas põe uma plaquinha de madeira na chave, com nome ou número. Solta as plaquinhas e troca uma pela outra. Mãe, isso é loucura. Parece brincadeira de criança. Se o teu marido for honesto, não acontece nada, cortou Dona Neuza. Ele vai enfiar a chave errada na porta errada, vai xingar a recepção, trocar de novo e pronto. Agora, se ele tiver algum plano por baixo dos panos, uma chave que não gira na hora certa, vira um estrago e tanto. Clarinha, eu te peço. Faz isso por mim. Clara passou o resto da noite fora do eixo. Tentava empurrar o pensamento para longe, dizendo a si mesma que a mãe era desconfiada demais, que só queria protegê-la. Mas a semente da dúvida já tinha rachado por dentro. No dia seguinte pegaram a estrada. O céu estava fechado, cor de chumbo. O vento sacudia as copas das árvores anunciando o que vinha. Rogério dirigia calado. Toda a leveza da véspera havia sumido, substituída por uma tensão elétrica. Rô, está tudo bem? Clara arriscou. Tudo ótimo. Só a pista que está péssima, respondeu ele sem virar o rosto. Quando chegaram, uma chuva fina e gelada já começava a cair. A pousada era realmente bonita. Chalés de madeira escondidos entre as árvores, trilhas de pedra descendo até o lago. Rogério parou o carro perto da recepção e tirou do bolso um molho com 2 chaves, cada uma com sua plaquinha de madeira. Vamos? O sorriso saiu forçado. O nosso é o Beira-Lago. Clara olhou o molho.
Numa plaquinha estava gravado Beira Lago. Na outra, Mata Encantada. Ele pegou as malas e desceu com passo firme pela trilha do lago. Rogério, espera. Ela parou. Por que a gente tem chave de 2 chalés diferentes? A outra é dos meus sócios. Chegam amanhã. Ele se virou e passou uma irritação rápida pelos olhos dele. Anda logo, Clara. Está começando a chover. Chegaram a um chalé bonito, de frente para a água. A chave entrou na fechadura e a porta abriu fácil. Lá dentro era quentinho, cheirava a madeira e a mato molhado. Clara começou a desfazer as malas, mas o marido não parava quieto. Olhava o celular a cada 2 minutos, andava de um lado para o outro, mordia o canto do lábio. Rô, que tal acender a lareira? Ela tentou aliviar o clima. Já. Escuta, Clara. Ele parou de repente. Preciso fazer uma ligação urgente. Tem uma carga de ferragens em risco e aqui o sinal não pega. Vou lá para a varanda. Sem esperar resposta, vestiu o casaco e saiu, deixando o molho de chaves em cima do aparador da entrada. Clara ficou sozinha, e a voz da mãe voltou nítida na cabeça dela. Se está tudo tão lindo e tão romântico, troca as plaquinhas. Ela se aproximou do aparador. As mãos tremiam e entregavam tudo. Nem ela entendia por que estava fazendo aquilo. Desconfiança nunca foi o feitio dela. Passou a vida tentando salvar o casamento, não derrubá-lo com suspeita. Mas alguma coisa no comportamento de Rogério não fechava. A segurança com que a levou para o chalé sem sequer conferir a chave, o nervosismo, as ligações repentinas. Era um quebra-cabeça sem desenho, com um movimento rápido e preciso dos dedos, herança de anos lidando com detalhe miúdo de planilha. Ela soltou as argolinhas e trocou as plaquinhas de lugar. Agora, a chave do chalé onde estavam pendia da plaquinha Mata Encantada e a chave da casa do meio do mato pendia da plaquinha Beira Lago. Mal recolocou o molho no lugar e a porta se abriu. Rogério apareceu mais pálido e mais alterado ainda. Clara, é o seguinte, ele começou sem encará-la. A coisa é mais séria do que eu pensava. Preciso sair, no máximo 1 hora. Sair para onde? Ela sentiu o chão sumir. Rogério, é o nosso aniversário de casamento. Eu sei, amor, me perdoa. Ele chegou perto e beijou depressa o rosto dela. O fornecedor está num povoado aqui perto. Se eu não assinar hoje, o caminhão volta carregado. Eu volto voando, juro. Vai se acomodando, descansa. Ele pegou as chaves do aparador e enfiou no bolso sem olhar. Rogério, ela chamou, mas a porta já tinha batido. Clara afundou no sofá, abraçando os próprios ombros. Por dentro, tudo se fechava num nó de mau pressentimento. O silêncio do chalé pesava, quebrado só pelo barulho da chuva engrossando lá fora. Uns 20 minutos depois, o som de um motor a fez levantar. Ela foi até a janela. Diante do chalé vizinho, uns 50 metros adiante, parou um carro importado. A porta abriu e desceu uma morena elegante de trench coat. O coração de Clara disparou. Ela recuou da janela e voltou no mesmo segundo, incapaz de desgrudar os olhos do vidro. A morena abriu a porta de trás e de lá saiu uma menininha de uns 5 anos, de capa de chuva rosa. A criança ria alto, esticando as mãozinhas para pegar as gotas. E foi então que, contornando a lateral do chalé, apareceu Rogério. Clara congelou. Os dedos se cravaram no parapeito. O marido, que deveria estar a caminho de um fornecedor inexistente, correu na direção da mulher e da criança. Papai! A vozinha atravessou o barulho da chuva. A menina se jogou nos braços dele e Rogério a ergueu no ar, girando com ela. Vanessa, Manu, já chegaram? Como foi a viagem com esse tempo? A voz dele tinha uma ternura que Clara não ouvia havia anos. Oh, que saudade! A morena se aproximou e o beijou. Clara encostou as costas na parede e tapou a boca com a mão para não gritar. 15 anos de casamento. 15 anos de esperança, de tentativa, de engolir a frieza dele e chamar aquilo de amor. E ele tinha construído outra vida com uma facilidade obscena. Não era só uma amante, era uma família inteira.
Ele havia se tornado o pai da filha de outra pessoa, exatamente aquilo que Clara não conseguiu lhe dar. Ela ficou ali, balançando o corpo de leve, enquanto a realidade demolia tudo sem pressa. O choque era tão grande que não sobrava nem choro alto nem movimento. Preciso sair daqui, preciso fugir. Era o único pensamento que funcionava. Com as pernas bambas, ela se levantou e vestiu o casaco. Tinha que sair sem ser vista, alcançar a estrada, pedir carona, qualquer coisa, contanto que não visse mais aquilo. Clara entreabriu a porta do chalé e escorregou para a varanda. As vozes vinham da varanda vizinha. Rogério e Vanessa estavam de costas, organizando as bolsas, e o vento trazia pedaços da conversa. Rô, até quando a gente vai viver escondida? A voz dela saiu manhosa. A Manu vive perguntando por que o pai dorme tão pouco em casa. Você prometeu que a gente ia casar. Vanessa, meu amor, eu já pedi paciência. A voz de Rogério estava macia, persuasiva, e Clara sentiu o estômago revirar com aquele tom. Você sabe que eu ainda estou resolvendo a minha situação com aquela mulher. Tem partilha, tem bens no nome dela, tem dívida antiga da família. Isso tudo leva tempo. Enquanto não estiver tudo assinado, eu não posso me mudar de vez. Clara ficou dura no lugar. Aquela mulher. Como se ela fosse um processo, uma pendência de cartório. Eu entendo. A gente já está junto há mais de 1 ano, dá para esperar mais um pouco. Vanessa suspirou, encostando no ombro dele. Mas você falou que ia vender aquele terreno que está no nome dela, para a gente comprar um apartamento grande para nós 3. Quando isso acontece? Logo, logo. Em poucos dias eu resolvo essa pendência e a gente fica junto para sempre. Entra, vai, está frio aqui fora. Clara recuou e quase tropeçou no degrau. Resolver a pendência. A pendência era ela. E o terreno só podia ser o sítio que estava no nome dela, com a escritura guardada no cofre de casa. E de repente a porta do chalé se abriu atrás dela. Clara levou um susto e se virou de uma vez. Na soleira estava um senhor de idade, de capa de chuva encerada e capuz na cabeça. Trazia uma lanterna e um molho de chaves. O rosto era todo marcado de rugas e os olhos estavam arregalados de surpresa. Ave Maria, desculpa, dona, assustei a senhora, resmungou ele com voz rouca. Sou o Matias, tomo conta daqui. Mas a senhora está hospedada nesse chalé. Clara enxugou o rosto às pressas, tentando se recompor. Boa noite. Eu e meu marido alugamos este aqui, o Beira-Lago. O Beira-Lago? Seu Matias coçou a nuca. Que esquisito. Eu achava que estava vazio. Vim só conferir os canos antes da chuva apertar. O seu marido, o senhor Rogério, se não me falha a memória, reservou 2 chalés e ficou se gabando para todo mundo aqui que a surpresa para a esposa estava preparada, era no Mata Encantada. Aquele lá no fim da propriedade colado no mato. Fim de mundo não passa, Vivalma. Clara franziu a testa tentando atravessar a névoa de dor e entender o que aquilo significava. O senhor tem certeza? Ele me trouxe para cá. Certeza absoluta. Seu Matias apertou os olhos. Eu vi com esses olhos o seu marido chegar ontem com uns homens de cara amarrada. Ficaram rondando o Mata Encantada, entraram no porão, testaram o cadeado. Eu ainda perguntei o que estavam aprontando. Eles me olharam de um jeito que me deu arrepio. Ele disse que era surpresa. E hoje, olha só, a senhora está aqui. Pelo visto, ele mudou os planos. As palavras do caseiro caíram na cabeça de Clara como trovão. Rogério não tinha se confundido de chalé. Ele a instalou no Beira-Lago de propósito, para deixá-la desprevenida enquanto encontrava Vanessa ali do lado, e o Mata Encantada tinha outro fim reservado. E pela primeira vez, ela entendeu o tamanho do que havia feito com aquelas 2 plaquinhas de madeira. Rogério tinha saído dali com um molho no bolso, sem conferir nada, certo de que a chave marcada Mata Encantada abriria a casa do fundo do terreno, onde os homens o esperavam. Ela não abriria. Ele ia enfiar a chave errada naquela fechadura, forçar, tentar de novo, e no segundo em que percebesse as plaquinhas invertidas, ia entender exatamente uma coisa. Alguém havia mexido no molho. E a única pessoa que tinha ficado sozinha com aquelas chaves era a esposa.
Ou seja, ele já sabia, já estava voltando. Seu Matias, a voz de Clara falhava. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso ir embora daqui agora. O velho viu o rosto branco de cera e as mãos tremendo e o bom humor sumiu de uma vez. Entendi. A coisa está feia, né? Disse baixinho. Tenho uma bandeirante velha atrás do prédio da administração. Vamos pelos fundos entre o mato, para ninguém enxergar da trilha principal. Obrigada. Clara agarrou a bolsa. Saíram pela porta dos fundos exatamente no instante em que passos apressados vieram do lado do chalé vizinho. Clara? Clara, cadê você? Era Rogério. E na voz dele não havia carinho nem preocupação. Havia medo puro. Ele tinha ido até o Mata Encantada, brigado com uma fechadura que não cedia, olhado as plaquinhas trocadas na palma da mão e entendido, com pavor, que a esposa havia percebido o jogo e sumido. Clara! Ele gritava, indo de um chalé a outro debaixo da chuva. Ela corria agachada atrás do velho caseiro, atravessando o mato encharcado. Os galhos batiam no rosto, a água entrava nos olhos, mas ela não sentia frio nem dor. Por dentro ardia um fogo que queimava até a raiz 15 anos de ilusão, medo e devoção sem fim. Só que, no último instante, Clara ficou para trás de propósito e se enfiou no meio dos arbustos. Uma ideia tinha amadurecido na cabeça dela. O vento crescia a cada minuto, deixando de ser um sopro incômodo para virar anúncio de catástrofe. Os galhos chicoteavam seu rosto, mas ela avançava teimosa pela mata, na direção do chalé isolado. Fugir tinha ficado em segundo plano. Ela precisava saber a verdade inteira. A porta do Mata Encantada estava destrancada, escancarada como quem entrou às pressas depois de brigar com a fechadura. Clara entrou de mansinho e o olhar caiu de imediato numa porta entreaberta que descia para o porão. Desceu os degraus rangendo e parou. Sobre uma mesa velha, sob a luz fraca de uma lâmpada, havia maços de dinheiro, documentos de terceiros, fotografias de gente que ela nunca vira e um documento de identidade. Da foto olhava para ela um homem completamente desconhecido, mas o nome... De repente a porta da frente bateu lá em cima. Rogério, você acha que a gente é otário? A voz veio grossa, arranhada. Apavorada, Clara se espremeu no canto mais escuro do porão, atrás de uma pilha de caixas. Os passos ficavam mais pesados sobre a cabeça dela. Deixa eu explicar. A voz do marido vibrava de pânico. O plano era perfeito. Ela tinha que ter chegado aqui 1 hora atrás. Cadê ela? Resmungou outro. O dinheiro é para amanhã. Você garantiu que hoje a sua mulher ia se perder no mato no meio do temporal. Acidente redondinho. A gente pegava o seguro de vida e o apartamento para abater a sua dívida. Ela sumiu. Fugiu. Rogério desabou. Trocou as plaquinhas das chaves, o desgraçado do molho não abriu a porta. Ela desconfiou de alguma coisa. Mas eu pago tudo, juro. Assim que eu receber a herança, eu pago. Clara tapou a boca com as 2 mãos. As lágrimas queimavam. O marido queria se livrar dela por causa de dívida. Nesse instante, o cotovelo dela escorregou e um vidro vazio rolou com estrondo pelo chão de cimento. Lá em cima, o silêncio ficou pesado. Quem está aí? Alarmou-se a voz grossa. Dimas, desce lá e confere. Passos pesados começaram a descer. Clara fechou os olhos com força. O facho da lanterna varreu a parede e bateu no rosto dela. Diante dela estava um homem alto, de jaqueta escura. Ele olhou aquele rosto inchado de choro e deformado de medo. Depois olhou para a escada. E aconteceu o que ela menos esperava. Fica quieta, sussurrou o sujeito, baixando a lanterna e mostrando por um segundo um distintivo de polícia por dentro da jaqueta. Você é a Clara? Ela assentiu sem voz. Escuta com atenção e responde baixo assim como eu. Ele a ajudou a levantar. A equipe está atrasada por causa do temporal. O sinal está bloqueado. Eu não contava que você aparecesse aqui sozinha. Isso quebra a operação inteira. Vou dizer lá em cima que era um gato. Assim que eles se distraírem, você pula pela janela dos fundos e some no mato. Entendeu? Clara apertou as mãos contra o peito.
entendendo que aquele homem estava arriscando a própria vida, e 3 anos de trabalho para salvá-la. "Corre!" ele ordenou só com os lábios, e virou-se para a escada gritando: "É gato! Tem uma janela quebrada aqui! Entrou bicho!" Clara nem se lembra de como passou pela janela do porão e disparou mata adentro. A chuva já era uma parede. O vento derrubava, quebrava galho. Ela corria às cegas, tropeçando em raiz, até que o chão desapareceu sob os pés e uma dor aguda atravessou o tornozelo. Rolou barranco abaixo por uma ravina funda e apagou. Acordou porque alguma coisa quente e úmida cutucava sua bochecha. Abriu os olhos e deu de cara com o focinho enorme de um cachorro grande. "Kaiser, sai daí, deixa ela", soou uma voz masculina calma. Ela tentou se erguer e gemeu de dor na perna. Um homem de meia idade, barba cerrada e capa de chuva, se abaixou ao lado dela. "Fica deitada, isso aí parece torção", disse ele, apalpando o tornozelo com cuidado. "Meu nome é Miguel. Sou o guarda da reserva aqui." "E a senhora como veio parar numa ravina com esse tempo?" "Eu preciso me esconder", sussurrou Clara, tremendo de frio. "Fica calma, minha casa é perto. Passa o braço no meu pescoço." Miguel a levantou como quem levanta um cobertor e a carregou por dentro do temporal. Mal chegaram a uma construção pequena de madeira e o vendaval desabou de vez. Veio um estalo ensurdecedor. O teto cedeu sobre eles e uma árvore inteira atravessou a cobertura bem em cima da cozinha. "Não acredito", Miguel gritou por cima do vento. "Aqui não dá mais, o telhado vem abaixo." "Kaiser, comigo!" Clara segura firme. Saíram de novo na chuva. Miguel a carregou por quase meia hora até chegarem a um casebre baixo, de caçador antigo. Lá dentro cheirava a mofo e a erva seca. Ele acendeu o fogão a lenha, enrolou a hóspede num saco de dormir e serviu chá quente. Não havia sinal de celular. As estradas, segundo ele, tinham virado lama, e os dois estavam ilhados por pelo menos 2 ou 3 dias. A consciência daquele isolamento caiu sobre ela com um peso quase físico. As primeiras horas se arrastaram de forma torturante, embaladas pelo tamborilar monótono e impiedoso da chuva no telhado velho. O fogo estalava baixinho no fogão, jogando sombras estranhas nas paredes de madeira escura. E naqueles vultos, a cabeça exausta de Clara insistia em desenhar perseguidores. Miguel percebeu o estado dela e não fez perguntas. Só mantinha o calor da casa. Jogava lenha seca no fogo e ficava atento ao lado de fora. Aos poucos, a tempestade lá fora foi se misturando à tormenta gelada dentro dela, onde o medo de morrer se confundia com a amargura sufocante de ter sido traída por inteiro. O tempo perdeu o compasso ali no meio do mato, virou uma única noite grossa e sem fim. Presa entre 4 paredes, sozinha com os cacos da própria ilusão, Clara não tinha para onde correr dos próprios pensamentos, que agora machucavam mais do que qualquer palavra. Aqueles 3 dias foram uma provação de verdade. Ela quase não dormia. Ficava sentada perto da janela, olhando a tela do celular que morria devagar, relendo mensagens antigas do marido. "Amor, passa no mercado e traz pão. Chego tarde. Beijo." "Sarge, para de se torturar", Miguel falou baixo na 3ª noite, colocando na frente dela um prato de comida quente. "Você não come uma migalha há 3 dias. O que ele fez com você?" Clara ergueu os olhos vazios de tanto chorar. "Ele queria tirar a minha vida por dinheiro. 15 anos de casamento e eu não enxergava que dormia ao lado de um monstro. Como eu fui burra." "Você não foi burra. Você amou e confiou." Ele sentou-se de frente. Kaiser se aproximou e deitou a cabeçorra no colo dela. "Canalice sempre vem por baixo, ninguém vê chegar. O que importa é que você está viva." Clara sorriu com tristeza e esticou a mão para a prateleira, atrás de um guardanapo, e esbarrou num livro velho. De dentro dele, caiu uma fotografia em preto e branco. Ela ficou paralisada. Na imagem havia uma moça jovem rindo à beira de um rio. "De onde saiu isso?" Soltou ela sem acreditar. "Essa é a minha mãe. Essa é a Neuza." Miguel olhou a foto,
Depois olhou para Clara. Sua mãe? Não é possível. Essa foto era do meu pai. Ele vivia olhando para ela. Clara apertou a foto contra o peito. Meu pai contava uma história. Miguel falou devagar, puxando a memória. Quando era jovem, ele salvou uma moça que estava se afogando num rio. Ela estava grávida, ele tirou ela da água. Se falaram por um tempo e ele acabou se apaixonando feito louco. Foi o primeiro amor dele. Só que ela já era casada com o outro. Então quer dizer que ele salvou a sua mãe. E salvou você também. Clara olhava o perfil dele. Os mesmos olhos, o mesmo desenho de queixo que a mãe tinha. Seria possível que fossem irmãos por parte de pai? E aquele pensamento, estranhamente, deu a ela uma sensação de chão, como se, afinal, ela não estivesse mais sozinha no mundo. Enquanto isso, na capital, Rogério andava de um lado para o outro do apartamento alugado como bicho em jaula. O plano tinha ido por água abaixo. Os credores não paravam de ligar. E ainda por cima, Vanessa estava plantada no meio da sala, de braços cruzados. Então você continua casado? A voz dela tremia de raiva. Esse tempo todo você me jurou que era só assinar papel, que estava tudo praticamente resolvido. E uma amiga minha viu vocês dois juntos na porta da clínica semana passada. Vanessa, me escuta. Rogério tentou pegar as mãos dela, mas ela recuou com nojo. A Clara é doente, tem problema psiquiátrico. A gente se separou faz tempo, mas ela me persegue, não assina nada e ameaça se matar. Eu escondi isso de você para proteger você e a Manu desse inferno. Você está mentindo. Vanessa atirou nele as chaves do apartamento. Achou que eu não ia entender para que você me queria? Você quer a minha parte na construtora do meu pai. A Manu nem é sua filha. Você usou a gente. Acabou. A porta bateu e o silêncio ficou. Foi rompido pouco depois por mais uma ligação de credor. Rogério recusou a chamada em pânico. Na televisão, uma notícia urgente. Durante uma operação policial numa área de mata no interior, um agente infiltrado havia desaparecido. Rogério empalideceu. O cerco fechava. No quarto dia, a chuva passou. Miguel levou Clara até a rodoviária mais próxima e a colocou no ônibus. Eu vou te achar, prometeu ele, apertando-a num abraço. Você não está mais sozinha, maninha. Quando Clara abriu a porta do seu apartamento, o marido estava esperando na entrada. Parecia acabado, mas se esforçou para fingir preocupação. Clara, meu Deus, onde você estava? Ele veio na direção dela. Eu quase enlouqueci. Botei a polícia inteira atrás de você. Não encosta em mim. Ela respondeu num tom de gelo, desviando dele. Junta as suas coisas e sai do meu apartamento. Senão eu conto para essa mesma polícia tudo o que eu ouvi naquele porão. Rogério ficou branco como papel. Quando a porta se fechou atrás dele com um baque surdo, Clara escorregou pela parede, sentindo os joelhos falharem. O silêncio do apartamento vazio ensurdecia, mas trazia junto uma sensação que ela tinha esquecido: segurança. Ao pôr o traidor para fora, ela acreditou sinceramente ter retomado o controle e virado a página mais medonha da própria vida. O resto da noite passou num sono raso e agitado, mas amanhã trouxe uma esperança tímida de que tudo, aos poucos, se ajeitaria. Clara se arrumou com capricho e foi para a clínica, agarrada à rotina como quem agarra uma boia. Parecia que o pior tinha passado e que agora vinha só a recuperação, longa, porém tranquila. Na manhã seguinte, na clínica particular onde ela trabalhava, apareceram policiais. Clara, venha à minha sala. A diretora falou seco, sem olhar nos olhos dela. Sobre a mesa havia uma pilha de papéis. Doutora Eleonora, o que está acontecendo? Clara perguntou, sentindo as mãos formigarem. Descobrimos que passaram pela nossa contabilidade notas frias de valores altíssimos. A diretora apertou os lábios. E todas assinadas com o seu certificado digital. Mas eu não fiz isso. É um erro. Clara quase gritou. Erro ou não, quem vai decidir isso é a investigação, cortou a médica. Você comprometeu a reputação desta clínica. Escreve o seu pedido de demissão agora e agradeça por eu não chamar esses homens aqui dentro neste momento. No corredor,
Clara viu os colegas com quem tomava café havia anos desviarem o rosto e fingirem estar ocupados. Ninguém disse uma palavra de apoio. Ela saiu para a rua sem enxergar direito por causa das lágrimas e andou muito tempo, até se dar conta de que estava numa ponte antiga do centro. O vento batia no rosto dela e, de repente, deu uma vontade quase física de olhar para baixo, para a água revolta, só para esfriar as faces em brasa e acalmar o coração descompassado. Parecia que a vida tinha desabado até o alicerce. Foi quando uma mão firme pousou de leve no ombro dela. Clara se virou e prendeu a respiração. Diante dela estava Douglas, o mesmo homem do porão, o que a salvou. Não precisa chorar. Acabou, disse ele baixo. Você está viva. Eu pensei que os comparsas tivessem... O senhor sabe. Eles não tiveram tempo para mim. 10 minutos depois da sua fuga, o batalhão de choque chegou. Helso policial estava infiltrado e vinha em cima dessa quadrilha havia 3 anos. A sua entrada naquele porão quase derrubou tudo, mas a gente pegou quase todos, incluindo os capangas do seu marido. E ele tem o que a ver com isso? Sussurrou Clara. Rogério é peça pequena. Um dia os chefes dele passaram a perna na minha mãe e nos deixaram na rua. Douglas se apoiou no parapeito, olhando a água. Mas quer saber o pior dessa história toda? Quem montou as falcatruas do seu marido não foi bandido profissional. Foi quem, então? O coração dela acelerou. A sua sogra. Como? Clara recuou um passo. Ela é aposentada, mora no interior, vive fazendo bolo. Foi Dona Terezinha que armou a fraude na clínica para tirar de você o emprego e qualquer chance de reagir. E foi ela quem contratou um seguro de vida altíssimo em seu nome, usando assinaturas falsificadas para oferecer aos credores como garantia da dívida do filho. Mas por quê? A cabeça dela girava diante do tamanho daquilo. Ganância. Ela vendeu o apartamento, botou tudo numa pirâmide financeira e perdeu cada centavo, arrastando o Rogério junto para o buraco. Ela achava que estava só empurrando papel, ganhando tempo. Só que uma apólice desse tamanho na mão de gente daquele tipo deixa de ser garantia e vira encomenda. Quem transformou a assinatura falsa num plano para te matar no meio do mato foram os credores, com o seu marido dentro. Clara fechou os olhos e ofereceu o rosto ao vento frio. Já não tinha medo nem lágrima. Tinha uma clareza cortante. Abriu os olhos e encarou o policial. O que eu preciso fazer para que eles paguem por tudo? Perguntou, firme. Douglas sorriu. Ir comigo até a delegacia. Está pronta para depor? Como nunca estive na vida, respondeu ela, e pela primeira vez em semanas respirou fundo e livre. O vento frio bagunçava seu cabelo quando ela saiu do prédio da polícia. Sentou-se num banco e tentou segurar o tremor das mãos. A adrenalina que a manteve de pé aqueles dias começava a baixar, deixando cansaço e vazio. Clara respirou fundo, olhando as próprias mãos entrelaçadas. Parecia que depois do pesadelo inteiro, depois de cada palavra dita na sala do delegado, ela tinha ficado absolutamente sozinha naquela cidade enorme e indiferente. Levou um tempo para perceber os passos leves no calçamento, de tão afundada que estava nos próprios pensamentos. Uma sombra cruzou a beira do banco e quebrou a solidão que ela mal tinha começado a habitar. Clara virou o rosto e ficou paralisada. Era Vanessa. Por favor, não me manda embora. A morena falou baixo, sem nenhum resquício da arrogância de antes. Os olhos dela estavam cheios d'água. A gente precisa conversar. Sobre o que, exatamente? Clara perguntou, exausta, desviando o rosto. Você sabia de tudo? Eu não sabia do principal. A outra se apressou, tocando a manga dela. Eu juro, para mim ele estava só terminando um casamento que já tinha acabado. E hoje de manhã me ligaram do banco. Descobri que aquele canalha tentou levantar empréstimos altíssimos, dando como garantia a minha parte na empresa do meu pai. Clara riu com amargura. Então nós duas fomos só um meio para ele. Eu estou em choque. Vanessa cobriu o rosto com as mãos. Eu acreditava naquele homem. A Manu se apegou a ele. Clara, me perdoa. Eu fui uma cega, uma idiota.
Ele usou nós duas. E olha, eu quero te ajudar a acabar com ele. A conversa foi cortada pelo toque do celular. Era Douglas. Clara, presta muita atenção. A voz dele estava tensa. O Rogério vai tentar sair do país. Já tem documento falso pronto. Mas antes de sumir, ele quer pegar aquela mala de dinheiro. A mala? Clara franziu a testa. Aqui estava no porão. Essa mesma. E a gente precisa chegar antes. Se ele levar aquilo, nunca mais botamos a mão nele. Clara desligou e olhou para Vanessa. Ele está indo para o chalé. Eu vou até a delegacia falar com o Douglas. Conto tudo e levo eles até lá, declarou a outra já de pé. E você? Toma cuidado. A mata à noite recebeu Clara e Miguel com um sussurro inquieto de folhas. Ele ia na frente, abrindo caminho com a lanterna fraca. Estou com medo, Clara sussurrou se enrolando no casaco. E se tiver bandido lá? Não teme, estou contigo. Miguel apertou a mão dela. Além do mais, o Douglas disse que aquele dinheiro no porão não é deles. É de quem, então? É dinheiro vivo que o Rogério desviou por baixo do pano das contas da construtora do pai da Vanessa, explicou ele, sem diminuir o passo. Quando viu que o plano do seguro tinha furado, ele limpou a amante e resolveu fugir sozinho com essa grana. Clara parou pesada. Meu Deus, 15 anos lavando camisa daquele homem, fazendo janta, e eu nem desconfiava do tamanho da frieza dele. Com quem foi que eu vivi? Desceram ao porão. A mala continuava lá, sob umas tábuas velhas. Miguel mal tinha puxado a alça quando, atrás deles, um gatilho estalou ao ser armado. Devagar, põe isso no chão. Clara se virou. Na porta estava o marido, o rosto branco, chupado, e nos olhos um desespero encurralado. Rogério, ela soltou. Afasta dele. A voz dele saiu carregada de raiva. Eu preciso desse dinheiro. É a minha única chance de continuar vivo. Vivo? Clara gritou chorando. E eu? Você queria me matar aqui dentro desse porão? Não. Rogério deu um passo e baixou a arma. Eu juro por tudo que é sagrado, eu nunca quis a sua morte. Eu me enrolei, só isso. Eu queria te assustar. Achei que você ia se perder no mato, ia ficar apavorada e depois assinaria uma procuração para mim. Eu pegava o dinheiro e sumia. Mas esses caras resolveram ir além. Quando viram a apólice que a minha mãe assinou no seu nome, mandaram te eliminar. E eu fui covarde demais para dizer não. A sua mãe assinou no meu nome? Clara não acreditava no que ouvia. Assinou, para segurar os credores. Ele engoliu seco. Ela não sabia o que ia virar aquilo. Nem eu sabia, até ser tarde demais. De repente, o escuro do porão foi rasgado pelo facho de uma lanterna forte. 3 homens robustos de jaqueta de couro desciam a escada. Que cena de família comovente, zombou um deles, sacando a arma. Passa a mala. Agora. Rogério recuou, colocando o corpo na frente da esposa. Eu entrego tudo. Só não encostem nela. Tarde demais, Rogério. Você virou problema grande demais. E foi nesse instante que as sirenes uivaram lá fora. A mata se acendeu de azul e vermelho. Polícia! Todo mundo larga a arma! A voz de Douglas veio pelo megafone. O grupo tático invadiu o porão. Virou tumulto. Um bandido empurrou Miguel, outro correu para a janela. No meio da confusão, Rogério agarrou a mala e disparou pela saída dos fundos. Parado! Miguel gritou indo atrás. Clara alcançou a área externa a tempo de ver o marido, cego pelos holofotes, escorregar na beira do barranco sobre o rio inchado pela chuva. Clara, me perdoa! O grito se cortou. O corpo despencou e sumiu na água escura. Vanessa chegou correndo sem fôlego. Cheguei a tempo. Você está bem, Clara? Mas Clara só olhava o barranco vazio, sem conseguir dizer nada. O corpo do marido nunca foi encontrado. Depois de dias de buscas na correnteza, a polícia o declarou morto. Um mês depois, Clara estava sentada na cozinha do apartamento, olhando pela janela sem ver nada. A vida ia voltando aos trilhos devagar. A perícia comprovou que as notas frias haviam sido emitidas com o certificado digital dela usado de forma criminosa por gente de fora da clínica.
Clara foi inocentada e readmitida com direito ao que tinha deixado de receber, e a doutora Eleonora até tentou um pedido de desculpas engasgado no corredor. Miguel aparecia quase todo dia, ajudava com papelada, conversava com os advogados para tirar do nome dela as dívidas que o marido tinha deixado. O cuidado dele era tão silencioso e tão sincero que Clara começou a se pegar esperando os passos dele na escada. Só que, toda vez que os dois se viam sozinhos naquele espaço fechado, um constrangimento quase físico se instalava entre eles. Miguel, acostumado com o espaço aberto da mata e com a própria companhia, parecia enorme e desengonçado dentro de uma cozinha de apartamento. Tinha um medo desesperado de fazer um movimento a mais ou dizer alguma bobagem que trouxesse o pesadelo de volta. E Clara, que ainda se sobressaltava com qualquer barulho seco, simplesmente não sabia como aceitar um cuidado masculino que não cobrava nada em troca, depois de 15 anos, casada com um manipulador. Quem desmontava aquele clima, e às vezes era o culpado por ele, era invariavelmente o Kaiser. Miguel não tinha coragem de deixar o amigo no carro, então o cachorrão vinha junto sempre. Numa dessas noites, Miguel apareceu para ajudar com mais uma pilha de cobranças e notificações. Estavam sentados à mesa da cozinha, Clara concentrada nos números, ele na frente, tentando quase não respirar para não atrapalhar. Dava para cortar a tensão com faca. Kaiser, entediado com aquele silêncio sem graça de gente grande, resolveu tomar a situação nas próprias patas. Saiu de debaixo da mesa, chegou perto de Clara e enfiou o focinho enorme, gelado e molhado bem no meio da mão dela. De susto, ela deu um gritinho e derrubou a caneta. A caneta rolou pela mesa, e os dois se esticaram ao mesmo tempo para pegar. Os dedos se encostaram. Foi um toque rápido, sem intenção nenhuma, mas os dois sentiram como se fosse choque. Miguel puxou a mão de volta num tranco, corando por baixo da barba, e no movimento acabou derrubando a xícara de café frio. A xícara balançou e virou justo em cima do extrato bancário recém-impresso. Ai, desculpa, que urso desastrado que eu sou. Ele se levantou num pulo, quase derrubando a cadeira, e começou a revirar os bolsos atrás de um lenço. Está tudo bem, Miguel, relaxa, é só papel. Clara já secava a poça com guardanapo. Nesse instante, Kaiser, convencido de que os humanos finalmente tinham inventado uma brincadeira decente, latiu alto, abocanhou a caneta num movimento relâmpago e se enfiou embaixo do banco da cozinha com ar de vitorioso, deixando de fora só o rabo abanando. Clara ficou imóvel, guardanapo encharcado na mão. Olhou para aquele gigante parado no meio da cozinha com cara de culpado, depois para o rabo balançando embaixo do banco. A tensão acumulada de horas simplesmente estourou. Ela soltou uma risadinha e um segundo depois já ria alto, uma risada de verdade. A primeira em todas aquelas semanas. Quando o café foi enxugado e a caneta finalmente arrancada do cachorro satisfeito, Miguel, ainda meio sem jeito, falou baixo enquanto coçava o pescoço do Kaiser. Desculpa a gente, Clara. Nós dois não temos muito traquejo de cidade. Se estamos atrapalhando, é só falar. Eu levo os documentos e estudo tudo no carro mesmo. Clara olhou para aquelas mãos grandes, ao lado das quais ela se sentia inteiramente segura, depois para os olhos espertos do cachorro e respondeu com doçura. Não fala bobagem. Sem vocês dois, este apartamento fica escuro e silencioso demais. Então venham sempre, os dois. Alguns dias depois, a porta se abriu de novo e Miguel entrou carregando sacolas de compras. Oi. Ele sorriu, largando tudo na mesa. Estive com o delegado. Prenderam quase todos. Falta um comparsa. Mas tem outra notícia. Qual? Clara serviu o café dele. O Douglas desenterrou o processo da dona Terezinha. Descobriram que foi ela quem vendeu escondido para os concorrentes as informações sobre as falcatruas do Rogério, em troca de uma porcentagem do negócio. Ela entregou o próprio filho. Dá para acreditar? Clara deixou a xícara escapar. A porcelana estourou no piso. Como é que uma mãe faz isso? Sussurrou ela, sentando-se de novo. Ele não é filho de sangue dela.
Miguel falou baixo, puxando uma cadeira e segurando as mãos de Clara. O Douglas achou os arquivos. O Rogério foi adotado, veio de um abrigo. Dona Terezinha não podia ter filhos. E tem coisa pior. Nesse abrigo ficou o irmão dele. O Rogério é gêmeo, mas ela separou os dois. Levou só um, o que parecia mais forte. Ele nunca soube que tinha um irmão. Clara cobriu o rosto com as mãos. Sentiu, de repente, uma pena enorme do homem que amou por tantos anos. Um homem criado dentro da mentira, traído pela única mãe que teve. E então veio uma náusea violenta. Ela levantou de um salto e correu para o banheiro. Miguel foi atrás. O que foi? Você está branca. Chamo o resgate? Ele olhava para ela com aflição, pronto para carregá-la no colo a qualquer momento. O enjoo foi passando devagar, mas deixou um suor frio na testa e uma fraqueza zumbindo nas pernas. Ela apertou os olhos, esperando a tontura ceder, enquanto o mundo balançava perigosamente. Precisava se apoiar em alguma coisa para não desabar sob o peso das notícias e do segredo que ainda não tinha dito a ninguém. Não. Encostou-se na parede fria, respirando com dificuldade. A mão foi parar sozinha sobre a barriga. Eu fui ao médico ontem. Ergueu os olhos assustados para ele. Eu estou grávida. Os médicos sempre disseram que era impossível. Mas está aqui. Miguel ficou paralisado. Uma mistura complicada de sentimentos passou pelos olhos dele, mas ainda assim se aproximou devagar e a abraçou com cuidado. Isso é um milagre de verdade. Mas é filho do Rogério, filho de um homem que quis me destruir. Eu não sei como vou viver com isso. Você vai viver por essa criança, e eu vou estar do seu lado se você deixar. Passaram-se alguns dias. Clara voltava do trabalho quando o celular vibrou com um número desconhecido. Tamassá, Clara. Veio do outro lado um sussurro rouco, doente. O coração dela parou. Você está vivo? A correnteza me levou quilômetros rio abaixo. Uns pescadores me tiraram da água num remanso, quase morto, e me deixaram numa casa velha até eu conseguir levantar. Ele respirava com dificuldade. Estou naquele casebre abandonado do outro lado do lago. Estou ferido, a coisa infeccionou. Eu te imploro, me ajuda. Não tem mais ninguém. Clara podia ter desligado. Podia ter ligado direto para a polícia. Mas lembrou que aquele homem era o pai do filho que ela carregava, um órfão traído pela própria mãe adotiva. E 1 hora depois, ela e Miguel atravessavam o mato fechado até o casebre meio caído. Rogério estava no chão sujo, pálido, com um ferimento fundo no flanco. Você veio? Ele tentou sorrir ao vê-la. E eu não acreditava. Clara pegou o celular em silêncio e chamou a ambulância. Depois, a polícia. Miguel a observava com admiração. Havia naquela mulher franzina uma misericórdia que parecia não caber neste mundo. No hospital, assim que voltou a si, Rogério pediu para falar com o delegado. Eu conto tudo, disse a Douglas quando ele entrou no quarto. Todos os esquemas, todos os envolvidos. Eu estou cansado. Cansado de viver de mentira. Mas um dos criminosos, justamente o que escapou na operação, não tinha nenhuma intenção de se entregar. No celular de Clara começaram a pipocar mensagens. Seu marido abriu a boca e quem vai pagar é você. Clara se viu de novo no meio do medo. A campainha tocou sem aviso. Na porta estava Vanessa. Clara recuou por instinto, ainda entorpecida pelas ameaças e pela espera inconsciente do próximo golpe. No rosto da antiga rival, porém, não sobrava nada da soberba de antes. Nos olhos dela havia só seriedade e uma preocupação contida. Nas mãos apertava uma pasta pesada. Percebendo o susto, a visitante fez um gesto de compreensão e entrou sem rodeios, deixando claro que vinha em paz. Fiquei sabendo que estão te ameaçando. Vanessa foi direto até a sala e pousou a pasta na mesa. Aqui está tudo que prova que os empréstimos no seu nome foram feitos de forma ilegal. O esquema do Rogério, os comparsas dele, tudo documentado. Meus advogados já conferiram. Isso limpa o seu nome. Por que você está fazendo isso? Perguntou Clara,
com os olhos cheios. Por que nós, mulheres, temos que segurar umas às outras? A morena sorriu, triste. Eu vou embora. Vou abrir um negócio em outra cidade. E obrigada por ter aberto os meus olhos. Naquela mesma noite, sentado com Clara na cozinha, Miguel finalmente criou coragem para se abrir. Você sempre pergunta por que eu vivia lá no mato feito eremita, começou ele, encarando o fundo da xícara. Faz muitos anos, minha esposa morreu naquela mesma pousada. Foi passar um fim de semana com as amigas e começou um incêndio. Eu não consegui salvar ela. Depois disso eu perdi a confiança nas pessoas, me afastei de todo mundo, até te encontrar. Clara apertou a mão dele, entendendo o tamanho daquela dor. Os destinos dos dois pareciam amarrados por um fio invisível, mas resistente. O desfecho veio de repente. O criminoso, foragido, percebeu que a polícia estava colada nos calcanhares dele. Decidiu se vingar. Invadiu a casa de Dona Terezinha no interior e a fez refém, exigindo que o filho dela voltasse atrás no depoimento. Quando Clara soube, fez questão de acompanhar os policiais. Mas ela forjou a sua assinatura e te empurrou para o buraco. Douglas tentou dissuadi-la. Ela é uma senhora de idade e é a mãe adotiva do Rogério. Eu não consigo ficar em casa esperando. A operação de resgate aconteceu naquela mesma mata amaldiçoada, para onde o criminoso arrastou Dona Terezinha. A polícia cercou a área. Ele recuava na direção do rio, usando a idosa em prantos como escudo. E foi então que Rogério surgiu por entre as árvores. Ele tinha escapado da escolta no hospital para consertar o que pudesse. Engolindo a dor, atirou-se sobre o bandido e arrancou a arma da mão dele. Mas o tiro saiu. Rogério caiu no chão e, mesmo assim, segurou o homem até o grupo tático imobilizá-lo. Estava deitado no capim, respirando com dificuldade. Clara correu até ele. Me perdoa, ele arfou. Me perdoa por tudo. Não fala, você não pode falar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por maior monstro que ele tivesse sido, naquele instante tinha salvado uma vida. O uivo da sirene da ambulância e as ordens secas dos policiais chegavam a Clara como se atravessassem água. Ela via hipnotizada os socorristas fazerem o atendimento e o colocarem na maca. Aquele gesto desesperado e generoso do marido, que arriscou a própria vida pela mãe adotiva, queimou o que restava de ódio dentro dela, deixando só uma pena que esvaziava. Vieram semanas longas. Rogério sobreviveu, mas se recuperava devagar, na ala fechada do hospital penitenciário. Como havia prometido, colaborou com a investigação do começo ao fim, detalhando cada esquema, cada comparsa. Clara, nesse meio tempo, tentava reconstruir o que restou do seu mundo, se preparando por dentro para o que viria. Quando a investigação foi encerrada, chegou o dia da primeira audiência. Dentro daquele prédio frio e sério, Clara entendeu que os dois precisavam se olhar nos olhos uma última vez, sem plateia, e pôr um ponto final naquela história. Antes do julgamento, deram 5 minutos a sós. Rogério estava sentado atrás do vidro, magro, abatido, mas com uma serenidade estranha no olhar. Estou aliviado que acabou, disse ele. Seja feliz, você merece. Clara chorava concordando com a cabeça. Ela o tinha perdoado, mas sabia que o passado não voltava. Dias depois, Dona Terezinha bateu à porta dela. A sogra parecia miúda, quebrada, envelhecida uns 10 anos de uma vez. Clara olhou para a mulher que forjou sua assinatura e a colocou na mira de gente perigosa, e não conseguiu segurar a pergunta. Por que a senhora está aqui, solta? Por que não está respondendo junto com os outros? A visitante suspirou fundo, amassando a ponta do lenço entre os dedos. Eu respondo, minha filha, só não em regime fechado. A voz dela virou sussurro. Fui condenada pela fraude, pela falsificação, por tudo aquilo que eu realmente fiz. Cumpro pena em casa por causa da idade e do coração. O que a investigação provou e o Rogério confirmou em todos os depoimentos é que eu não sabia do que planejavam contra a sua vida. Eu assinei aquele seguro para segurar credor, achando que estava ganhando tempo para o meu filho. Nunca me passou pela cabeça que aquele papel virasse uma sentença de morte para você.
Ela baixou os olhos, sem coragem de encarar a nora. E o delegado ainda me ofereceu um acordo. Para prender os cabeças da quadrilha, a polícia precisava de prova sólida, e eu entreguei tudo. O caixa 2, gravações de ligações, contas escondidas, todo o material que eu vinha juntando em segredo para me proteger. Isso reduziu a minha pena. Mas a minha vida está destruída do mesmo jeito. Agora a minha prisão é a minha consciência. Ela se calou e, com as mãos trêmulas, colocou sobre a mesa uma escritura de doação da parte que lhe restava dos bens. Fica com isso. É o mínimo que eu posso fazer. Você foi a única que não me deixou morrer lá no meio do mato. Eu fui cega e gananciosa. Me perdoa se você conseguir. À noite, Miguel convidou Clara para jantar fora. Estava nervoso, torcia o guardanapo, até que tirou do bolso uma caixinha de veludo. Clara, eu sei que faz pouco tempo, mas eu te amo e tenho medo de te perder. Casa comigo. Ela olhou para o anel e o coração se partiu ao meio. Amava Miguel. Mas o medo de confiar de novo num homem ainda era mais forte. Miguel, eu ainda não consigo. Me dá um tempo, por favor. Ele guardou a caixinha, tentando esconder a decepção. Eu espero o tempo que for preciso. No dia seguinte, Dona Neuza apareceu na casa da filha. Estava visivelmente agitada. Filha, eu preciso te confessar uma coisa, começou, torcendo um botão do casaco. Eu não te mandei trocar aquelas chaves só por intuição. Na véspera da viagem eu vi com o Rogério uma apólice de seguro de vida, um valor absurdo. O nome eu não consegui ler direito, mas entendi que tinha coisa muito errada ali. Clara estremeceu, de como esteve perto do fim. E tem mais. A mãe baixou os olhos. Eu vi o jeito que o Miguel olha para você. Você precisa saber a verdade. Você é filha do Geraldo, o pai do Miguel. O cômodo girou. O quê? Mãe, o que a senhora está dizendo? Eu amei aquele homem, Clarinha. Depois que ele me salvou, a gente ficou muito próximo. Mas no fim eu voltei para o meu marido e escondi isso a vida inteira. Então, muito provavelmente, você e o Miguel são irmãos. Clara saiu do apartamento correndo, sufocada de choro. Encontrou Miguel numa praça. Não pode existir nada entre a gente, ela gritava entre soluços. Minha mãe confessou. O seu pai é o meu pai. Nós somos irmãos. Miguel empalideceu, olhando para ela sem reação. O mundo dele também tinha ruído num segundo. Depois daquelas palavras, os dois se separaram. Num silêncio doído, o muro da verdade recém-descoberta se ergueu entre eles e transformou a esperança de felicidade em algo proibido e insuportavelmente amargo. Pararam de se ver, incapazes de se encarar e reviver todo dia aquela piada cruel do destino. Clara se fechou, cortou contato com todo mundo, mergulhou de cabeça nos preparativos para a maternidade, a única luz que sobrou. Mas, sem Miguel e sem o sorriso tranquilo dele, o mundo perdeu a cor de vez e virou uma fila de dias iguais e sem graça. Os meses passaram como neblina. Clara deu à luz um menino saudável e forte e o chamou de Samuel. No quarto da maternidade entrou tímida Dona Terezinha, com um par minúsculo de sapatinhos nas mãos. Clarinha, a voz da ex-sogra tremia. Esse tempo todo eu tentei consertar o que fiz. Fui atrás do irmão do Rogério. Achei uma ponta de linha. E encontrei ele. Clara olhou para ela cansada. E quem é? Aquele rapaz da reserva, o Miguel. Clara ficou dura, com medo de não entender direito. A senhora disse o quê? O Geraldo adotou o menino no mesmo abrigo de onde eu tirei o Rogério, contou Dona Terezinha. O Miguel é o irmão perdido dele. Ele não é filho de sangue do Geraldo. A cabeça de Clara rodou com o tamanho daquilo. Miguel era irmão de Rogério. E não era filho biológico do pai dela. Não havia uma gota de sangue em comum entre eles. Quando Miguel chegou correndo à maternidade, avisado por Dona Terezinha, chorava, apertando Clara e o pequeno Samuel contra o peito. A gente não é irmão. Ele sussurrava, beijando o rosto dela. Meu Deus, a gente pode ficar junto.
Pegou o bebê no colo com um cuidado enorme, olhou para ele com uma ternura sem fundo e o recebeu como se fosse seu. Enquanto isso, num presídio distante, Rogério recebeu uma carta. Ao abrir o papel, viu a foto de um bebê e a letra de Clara. Você teve um filho. Seja forte por ele. Rogério apertou a fotografia contra o rosto, e os ombros dele tremeram inteiros. Entendeu que tinha destruído com as próprias mãos o único milagre verdadeiro da vida dele. 5 anos se passaram. O inverno na serra cobriu tudo de neblina e geada fina, dessas que branqueiam o capim de manhã cedo. Na frente de uma casa pequena e absurdamente aconchegante, na beira da mata, o pequeno Samuel ria alto, correndo com o Kaiser, já velho, mas ainda animado. Clara estava na varanda, enrolada num xale grosso, olhando o marido com um sorriso. Miguel rachava lenha e, de vez em quando, jogava uma folha seca no filho só para ouvir a gargalhada. Ela finalmente sentia uma paz sem sobressalto. Havia pouco tempo, andando perto daquela mesma pousada onde tudo tinha começado, encontrou seu Matias. O velho caseiro contou que Rogério, solto em liberdade condicional por bom comportamento, não voltou para a capital. Foi para o norte, trabalhava em obra e vivia quieto, pagando o que devia com trabalho. Clara olhou os topos das árvores encobertos de névoa. No coração dela não havia mais raiva nem mágoa, só uma tristeza mansa pelo que passou e uma gratidão imensa pelo que ficou. Ela desceu da varanda e chegou perto de Miguel. Ele largou o machado, tirou a luva e tocou com carinho o rosto gelado dela. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou da história, peço que me apoie com o botão de curtir. Para você é um clique, mas para mim faz toda a diferença. Muito obrigado desde já.